Qual o critério para Deus permitir a morte de alguém? Tipo, quando é porque é a hora, seja lá qual for a idade da pessoa, ela mesma que decide morrer? Ou isso está 100% no controle de Deus? Olha, isso é um assunto complicado. Complicado. Por quê? Depende de tribunais celestiais, depende das ações da pessoa, se ela tem chamado ou não. Por exemplo, Davi tinha um chamado para ser rei de Israel, e dele viria a descendência de Jesus. Então, por causa do chamado de Davi, ele não podia morrer. Quando Davi ia para a guerra, a Bíblia dizia que Deus dava vitórias a Davi e livrava ele na guerra. Porém, os seus soldados muitas vezes morriam. Agora, né, por exemplo, Acabe cometeu muitos pecados até que chegou um dado momento que o Senhor determinou que ele seria morto. Assim também como Saul, que perseguiu a Davi, tirou a vida de muitos sacerdotes, uma vila inteira de sacerdotes, e Deus determinou que numa guerra, né, que uma outra nação ia vir contra Israel, e nessa guerra Saul seria morto. Então, às vezes, por causa dos nossos pecados, acontece um tribunal celestial e a sentença é que, por causa do que você fez, vai morrer. E Abel? Abel era justo. O que Abel fez? Para Deus permitir que Caim o matasse. Embora Deus tivesse advertido Caim para ele não fazer, ele foi lá e fez, e Deus não livrou Abel, né? Deus não livrou. Então, assim, gente, é óbvio que a Bíblia diz que Jesus, lá em Apocalipse, Jesus fala que ele tem as chaves da morte e do inferno. Então, a autorização para morrer vem dele. Mas, assim, uma pessoa pode se levantar contra a outra e tirar a vida dela? Pode, isso acontece. Tem a permissão de Deus? Deus só evita, né, estritamente, Deus só evita e dá livramento de morte em quem ele tem um propósito, em quem ele quer usar para alguma coisa. Então ele dá livramento. Em outros casos, não. Deus permite que a pessoa de repente está fazendo uma coisa errada e morra. A pessoa está distraída, bata o carro e acabe morrendo, né? Acidentes acontecem, não é porque você teme a Deus que você vai fazer as coisas de qualquer jeito e não vai acontecer nada. Acontece, você vai subir num lugar alto e não usa um cinto, não usa uma corda. Você pode escorregar e cair, você entende? E aí entra aquela parte, não tentará o Senhor seu Deus. Eu tenho chamado, então eu posso fazer que eu não vou morrer. Não, não faz isso. Toma cuidado. Eu já recebi muitos livramentos de morte, de ataques diretos de Satã. Satã já me apareceu algumas vezes em visões, em sonhos, me ameaçando de morte. Até Anubis, né, que é uma entidade do Antigo Egito, já me ameaçou de morte. Em visões eu já vi minha casa cercada de demônios muitas vezes. E Deus envia anjos para me livrar muitas vezes, até exércitos de anjos. Nesse momento, no, no, nesse estado em que eu estou, né? Nesse momento do meu chamado, tem um exército de 300 anjos que caminha comigo aonde eu vou, e tem um líder. O líder deles já falou comigo acho que umas 2, 3 vezes. Não, já falou comigo 2 vezes e me avisou de quando ele vai falar pela terceira, em sonho, olha só. Por causa que eu fui jurado, Satanás me jurou de morte algumas vezes, né? E ele envia exércitos, já deu ordem para até bruxos fazer magia pesada, magia negra pesada. Já até contei aqui. Então, assim, por causa, não por mérito meu, mas por causa do chamado, por causa do que Deus quer fazer, ele dá livramento, tá? Mas de outro modo, não. Mas toda morte tem autorização de Deus, porque as chaves da morte estão com ele. Tá bom? Fica na paz.